Olá, sejam todas muito bem-vindas ao programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz. Eu sou Karina Chiarato e o tema de hoje é: não quero abrir mão da minha liberdade em uma relação amorosa. Há muita confusão no entendimento quando se fala de liberdade no relacionamento. E o que isso significa? Por que existe tanta confusão? Porque todos os seres, todos nós, queremos e precisamos de um relacionamento. Mais do que precisar, necessitamos de nos relacionar. Somos seres que somente evoluímos diante dos relacionamentos. Por isso que entender o nosso relacionamento amoroso é essencial para saber até mesmo quem eu sou. Quando nós falamos de liberdade no relacionamento amoroso, muitas pessoas elas acabam se confundindo. Por quê? Vamos olhar agora para os homens. Muitos homens carregam dentro de si uma memória que eles falam: ao me casar, eu estou abrindo mão da minha liberdade. E muitas mulheres, quando se envolvem em um relacionamento, ela também pensa dessa forma. Ela também está abrindo mão da liberdade. Isso é essencial para a mulher. Eu percebo que ao longo dos anos, cada vez mais as mulheres têm falado isso, elas têm vivenciado essa experiência. E por que eu, quando me envolvo num relacionamento, eu preciso realmente abrir mão dessa minha liberdade? Essa liberdade que a maioria das pessoas falam, tanto homens quanto as mulheres, sim, é necessário. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós fazemos uma escolha. Esse sim que eu digo para o meu parceiro, esse sim que eu digo a ele quando eu quero viver um relacionamento com ele, eu estou dizendo não para muitas outras coisas, para muitas outras possibilidades, inclusive para um outro relacionamento. Quando eu digo sim para o meu parceiro, eu estou dizendo não para todos os outros homens que se aproximam de mim, porque eu disse sim. E quando eu estou com um parceiro e digo não para esses outros, eu também estou abrindo mão de uma liberdade de escolher outra pessoa, porque eu estou com essa. Portanto, viver um relacionamento é muito mais falar sobre você, falar sobre mim, do que falar sobre o outro, sobre o parceiro. Quando eu estou em um relacionamento, eu vou observar que muitas questões pessoais, elas vêm à tona. Situações onde eu não vou viver isso em nenhuma outra situação. Quando você diz ao seu parceiro: eu quero a minha liberdade, o que você está dizendo para ele? Eu agora estou abrindo mão de você, da prioridade que é você na minha vida. Outra fala é: eu não abro mão da minha liberdade de jeito nenhum. Então, quando você diz isso para o seu parceiro: eu não abro mão da minha liberdade por nada, de jeito nenhum, o que você está pretendendo passar para esse parceiro? Que mensagem que é essa? Que a sua liberdade é a sua prioridade. Uma outra questão é: não abro a mão da minha liberdade e eu não me prendo a nada. Nada é suficientemente forte para me prender. Até mesmo uma relação amorosa, até mesmo a minha presença, até mesmo a minha companhia não é suficiente para você? É isso que você está passando para outra pessoa, que a sua liberdade, ela é tão importante, ela é tão prioridade na sua vida, que essa relação não tem lugar. Você deixou, transparecer para essa outra pessoa que ele não tem um lugar
tão importante na sua vida como ele poderia estar achando. Então, tomem cuidado ao dizer essa frase. A gente ouviu muito, né? Desde sempre, desde criança, gerações anteriores, homens dizendo, né? Vou me casar, vou me enforcar, tô abrindo mão da minha liberdade, agora eu virei capacho. Quantas vezes a gente já ouviu os homens falando? E não se assustem, porque agora muitas mulheres também estão falando isso. Muitas mulheres estão carregando isso como por fidelização a esses homens. Se eles podem falar, por que eu não? Como que uma mulher se sente quando ela ouve isso do parceiro? Como que ela se sente? E o seu parceiro, como vai se sentir quando ouve isso de você? Agora, você pode viver uma relação saudável, uma relação amorosa feliz, com liberdade dentro dessa relação. Ué, Karina, fiquei confusa, me explica isso. Claro que eu vou explicar a você. Porque quando os parceiros são, por natureza, livres, independentes e se relacionam, sem deixar de ser eles próprios, sem deixar de você ser você mesma, e sem seu parceiro deixar de ser ele mesmo, quando os dois passam por esse processo de descobrimento e de aperfeiçoamento mútuo, o que acontece naturalmente? Eles vivem um processo de liberdade dentro do relacionamento. Esse processo de liberdade vivido dentro do relacionamento é prazeroso, é mágico, é criativo. E a liberdade, ela pode e deve estar dentro dessa relação. Pois, se isso fosse, né, contrário, a gente não conseguiria se relacionar com, né, dessa forma com os homens, com as mulheres, mas o que eu quero dizer é que se isso acontecesse de maneira contrária, você não se vincularia a uma pessoa exclusivamente. Você não conseguiria lidar com essa relação com exclusividade. Portanto, então qual seria a diferença entre estar numa relação e não ser livre? É quando você deixa de ser você mesma. Por algum motivo, você carrega dentro dessa relação algum processo que te impede de ser você mesma. Essa é a única situação em que você abrirá mão da liberdade no relacionamento. Quando você vive essa liberdade dentro do relacionamento, que você pode ser você mesma, fazer as coisas que você gosta, né? Ter essa liberdade de poder viver essa relação, experimentar essa relação. Quando isso acontece, tanto o homem quanto a mulher, eles são livres. Agora, quando você vai para uma relação e você se sente preso por essa relação e você não dá um lugar para essa relação e você tudo que quer viver é fora da relação, isso aqui pode ser até uma liberdade, mas nesses casos você abre completamente a mão, né? Abre mão completamente de viver um relacionamento. Muitas mulheres, elas estão fazendo isso porque é uma maneira de afastar essa relação, é uma maneira de se desvincular desse parceiro. Então, não tem nenhuma outra questão a ser trabalhada aqui, a não ser o quê? Eu quero ter minha liberdade. Eu não sei o que é viver com um parceiro, ter que, né, trocar ideias, quero ficar livre, quero ficar sozinha. Que solidão que é essa? O que está por trás desse sentimento não é uma liberdade, mas sim o quê? Um sentimento solitário, um sentimento de ficar só, um sentimento de ficar reclusa dentro dela mesma. Porque se relacionar é se abrir, é se abrir. Pelo contrário, né? Porque liberdade é se abrir. E se relacionar é se abrir.
quando eu me fecho, quero ficar sozinha, eu não estou me relacionando e também não estou vivendo a liberdade. A liberdade, ela fala, então, muito mais quem você é, como você age, como você se sente. Ela diz respeito de você. Não abra mão da sua liberdade. Não estou dizendo para você abrir mão da sua liberdade existencial para viver um relacionamento, pois você nunca viveria um relacionamento saudável. Eu estou afirmando para você viver uma liberdade dentro dessa relação que você tem, do jeitinho que ela é, molde ela para que você trabalhe essa liberdade não só com você, mas com o seu parceiro também. E quando nós observamos casais que vivem essa liberdade, ambos crescem. Ambos estão prontos para elevar o nível da relação. Ambos estão prontos para se entregarem verdadeiramente um ao outro. E é prazeroso isso. A base dessa liberdade que eu estou falando a vocês, vivenciada dentro do relacionamento, é o respeito, é a confiança no parceiro. Se você confia no seu parceiro, se você respeita o seu parceiro, você está livre para viver esse relacionamento. Porque enquanto você não experimenta o respeito e a confiança, fica muito mais desafiante. Ao perceber que a sua relação amorosa não tira a sua liberdade, em hipótese alguma, ela vai romper com a sua liberdade de ser quem você é. Isso vai gerar para você um relacionamento saudável e feliz. Quando você se sentir pronta para viver com confiança, com respeito com o seu parceiro, aí sim você está pronta para viver um relacionamento saudável e feliz. Porque vai te gerar uma satisfação de estar com aquela pessoa, de poder ser quem você é e receber desse parceiro que também está sendo ele mesmo, né? Ele vai poder entregar a você tudo aquilo que também você precisa. Eu estou, falando tudo isso, é daquele relacionamento de troca, né? Eu aqui entrego, eu aqui recebo, estamos juntos, fazendo, essa relação cada vez mais saudável e feliz. É satisfatório poder viver essa relação. E eu ainda estou dizendo, que quando eu vivo com esse parceiro, é porque eu escolhi esse parceiro e eu decidi ficar com ele porque eu quero. E ele é importante para mim, ele é prioridade para mim. Eu digo sim para ele e digo não para um monte de outras coisas. Eu tenho uma decisão e uma escolha que cabe a cada uma de nós. Se você está disposta, a abrir mão de tantos outros parceiros para ficar com esse parceiro, você está escolhendo essa pessoa e está dando um lugar de prioridade na sua vida. E quais as vantagens que você vai ter de ter essa escolha, de escolher ser feliz com esse parceiro? Você vai fazer trocas mais intensas, você vai estar viva dentro desse relacionamento. Não é simplesmente se relacionar, mas é viver esse relacionamento, é vivenciar esse relacionamento, é experimentar algo a mais que você não podia antes. O relacionamento que nós nos sentimos livres proporciona tudo isso, proporciona você crescer, você evoluir dentro desse relacionamento. E eu atendi algumas pessoas e eu quero trazer para vocês essas percepções, porque o que serve para uma pessoa pode servir para tantas outras. E se teve um resultado positivo, se essas pessoas tiveram um resultado positivo, por que não você também não experimentar? Se o que eu disse para essas pessoas serviram a elas, por que o que eu estou dizendo a você não pode servir a você?
Muitas mulheres casadas, que estão ali no seu dia a dia, elas carregam dentro delas sentimentos de quando elas eram solteiras, de quando elas podiam e queriam e faziam coisas e que hoje, dentro do relacionamento que elas estabeleceram, ela não consegue fazer mais isso. Então, a primeira coisa é identificar se você está abrindo mão da sua liberdade existencial. Primeira coisa, estou abrindo mão da minha liberdade existencial? Estou deixando de ser quem realmente eu sou para viver um relacionamento? Então, esse é um primeiro ponto que trabalho sempre com todas as mulheres. Não, Karina, eu consigo ser eu mesma. Eu trabalho, eu produzo, eu sou mãe, eu faço o que eu quero, eu viajo, eu sou independente, né? É uma mulher ativa que está aí trabalhando, fazendo, produzindo. E aí ela fala assim: ai, mas esse meu relacionamento, né? Será que se eu continuar nesse relacionamento, eu vou continuar? Eu posso ser feliz nesse relacionamento com essa liberdade? Claro que sim, claro que sim. Só que daí muitas se confundem e começam a exigir do parceiro e se exigir também. Então, são duas situações de exigências de liberdade. Quando eu exijo do parceiro e quando eu exijo de mim mesma. Eu começo a exigir que eu preciso fazer isso para o meu parceiro, eu preciso fazer mais. Ai, o meu parceiro não está satisfeito. Você está deixando, você está abrindo mão da sua liberdade existencial para viver um sufocamento no relacionamento. E quando você começa a cobrar do parceiro também, você acaba sufocando esse parceiro. Então, distingua, né? Faça essas distinções, comece a observar o seu relacionamento, ver o que você vive. Esse primeiro caso que eu vou trazer para vocês aqui era de uma mulher que ela estava insegura quanto ir morar com esse parceiro. Por quê? Porque ela tinha medo de abrir mão da liberdade dela. Eu conquistei tantas coisas, sou uma mulher independente. Quando eu me relacionar com essa pessoa morando junto, eu vou ter que abrir mão da minha liberdade. E eu disse para ela: algumas questões você realmente precisa mostrar para ele, realmente, agora você é minha prioridade, né? Você, nosso relacionamento, nosso desenvolvimento agora é minha prioridade, nossa prioridade. Só que eu, dentro de mim mesma, tenho que ter a certeza de quem eu sou. Qual é o meu lugar nessa relação? Qual é o meu papel dentro dessa história amorosa? E quando você tem essa certeza de quem é você, qual é o seu lugar, você não vai ficar saindo dele. Você vai ficar ali, porque ali é bom para você. Como que eu sei que eu estou bem, que eu estou no meu lugar, que eu estou livre dentro de uma relação? Quando há fluxo de amor, quando há essa sensação de paz, de liberdade instalada dentro de um relacionamento. E se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa fora do lugar, algo que não está, perceptível nesse momento. Nesse caso específico, essa questão, esse medo de perder a liberdade vinha de uma história, que foi passada para ela da irmã do pai dela, da tia dela, que nunca se casou. Por quê? Porque ela tinha, uma vida, tinha conquistado independência, tinha uma profissão e ela não queria perder isso ao se casar. Por quê? Lá atrás, todas as mulheres daquela família foram criadas para ficarem sozinhas e independentes, serem independentes de homens, não ficarem nessa dependência. Então, porque elas falavam que ao se vincular, ao se casar, elas perderiam essa liberdade no relacionamento. E eu disse para ela: agora você pode viver o seu relacionamento sem abrir mão dessa liberdade que você sequer experimentou sozinha. Porque prestem atenção,
Quando nós estamos falando de uma liberdade existencial, independentemente se eu estou sozinha ou acompanhada, eu vivo ela. Mas quando eu não tenho essa liberdade existencial, eu não consigo viver a liberdade, independentemente se eu estou me relacionando ou não. Entendem como que isso funciona? Funciona como se fosse uma âncora, puxando essa pessoa para baixo, trazendo ela lá para baixo, impedindo que ela viva essa relação ou viva a própria vida com liberdade. Porque a pessoa que está seguindo uma fidelização do sistema, da tia, por exemplo, que carregava isso na memória, ela está tendo uma liberdade de fazer escolhas em relacionamento? Não. Então, isso foi trabalhado, foi liberado sistemicamente para que ela pudesse viver esse relacionamento com prazer, com liberdade. O segundo caso era um caso um pouco mais complexo. Por quê? Porque ela já tinha se relacionado, já tinha experimentado algo muito prejudicial, algo muito danoso a ela, que ela não pôde viver a liberdade dentro do relacionamento, e ela estava num segundo relacionamento caminhando pela mesma situação. Então, ela já tinha uma memória de vivência dela, e para você liberar tudo isso, então começou a fazer todo um trabalho de liberação de memórias, de liberação de todo esse relacionamento que já tinha acontecido, para que ela pudesse seguir nesse relacionamento. E mais uma vez, o que fica muito ressaltado, o que fica muito aparente é que todos os casos as pessoas, elas já tinham deixado de carregar a sua liberdade existencial antes mesmo de começar os relacionamentos. Elas se sujeitam a relacionamentos onde elas não conseguem ser elas mesmas. Então, quando você, fala assim, eu estou com medo de me relacionar e perder a minha liberdade, a pessoa que vive a liberdade, ela não tem medo de perdê-la. A pessoa que vive a liberdade dentro dela mesma, em qualquer circunstância, ela não tem medo de perdê-la, porque ela sabe quem ela é, qual é o momento que ela está vivendo da vida dela. E, essa segunda situação foi trabalhada com mestria, ela conseguiu fazer toda uma liberação e ela pôde viver um relacionamento agora, ela pode estar, vivendo esse relacionamento com liberdade. E ela pôde até relatar a mim e falar, Karina, como que isso é possível, Você viveu uma liberdade dentro de um relacionamento que era, a princípio, tão desafiante, eu me sentia limitada, não conseguia ser eu mesma, e agora eu consigo. Isso tudo eu explico para as pessoas que é quando você encontra a sua força interna. Encontrar esse pilar da força interna dentro de você proporciona, você experimentar bons resultados no seu relacionamento. E aí, depois de ter falado isso tudo, dessas pessoas, e tem muitos outros exemplos que eu poderia passar aqui o tempo todo falando, mas para ser breve, para que você possa se conscientizar, tome essa informação e aplique esse conhecimento em você. Só que ainda você pode dizer para mim assim, mas eu abro mão da minha liberdade de, se eu me relacionar e eu não quero abrir mão de forma alguma da minha liberdade. Cuidado com as suas crenças, cuidado com todos esses limites que você está se colocando. Isso tudo é desculpa para você não ser feliz. Eu sinto muito em te falar isso, mas isso que você está dizendo, não abro mão da minha liberdade, tudo que eu estou vivendo agora está me sufocando. Reflita bem o que está acontecendo e observe, mas a maioria dos casos são desculpas que estão te impedindo de ser feliz no seu relacionamento. Faça algo diferente, porque você pode até trocar de parceiro, achando que é o parceiro o culpado por tirar a sua liberdade, mas não é verdade. A liberdade, ela é individual, é de cada um, é um sentimento
pessoal e que cada um vivencia ele da melhor maneira possível. Ah, mas o meu parceiro não respeita o meu espaço, ele não me dá liberdade. Não, pera lá. Aqui eu quero até falar de uma situação que eu não estou falando de uma relação que sufoca. Eu não estou falando de uma relação abusiva. Eu aqui estou falando de relacionamentos que as mulheres não estão identificadas com a liberdade e elas acabam abrindo espaço delas mesmas para o parceiro. Aqui, quando nós falamos de relacionamento abusivo, se você for ver a base de tudo isso, é muito parecida. Também falamos de mulheres que abrem espaço da sua liberdade, vão abrindo espaço, vão cedendo dentro de um relacionamento. Só que, da mesma maneira que isso acontece, quando nós temos um parceiro que não é abusivo, aqui você consegue voltar para o seu lugar, o relacionamento começa a viver um fluxo de amor, de ordem muito bom. Quando nós falamos de relacionamentos abusivos, aqui é um impedimento de você ser você mesma. Ele não permite que você seja você mesma. Quando nós estamos falando de medo, né, de se relacionar e perder a liberdade, nós estamos falando de você. Aqui, quando nós temos um parceiro que ele não permite que você seja quem você realmente é, isso é um relacionamento abusivo. E isso aqui eu vou tratar até num próximo vídeo. Inclusive, aceito sugestões. Se vocês quiserem falar sobre esse assunto, é só mandar para mim no direct, mandar perguntinhas que eu vou falar sobre esse assunto. Por quê? Relacionamentos abusivos você precisa tomar providências. E providências o mais rápido possível. Porque aqui, nesse contexto, o seu parceiro não permite que você seja você mesma. E fique atenta, então, para diferenciar essas situações. Se é você mesma que está impedindo você de assumir esse papel de liberdade ou se aqui há uma força externa fazendo esse impedimento, que a base é a mesma, né? O conceito básico é o mesmo. É a mulher que vai abrindo espaço e vai cedendo. Só que aqui você tem uma força externa também atuando, que é o parceiro abusivo. Ah, ainda existem mulheres que vão falar assim, mas eu não estou pronta nesse momento para viver um relacionamento amoroso, uma relação amorosa e intensa. Claro, ok, isso faz parte. Todas nós, né, carregamos uma série de questões, uma série de situações, e você pode, nesse momento, se afastar do seu parceiro, deixar de viver esse relacionamento amoroso para ficar com essa liberdade, né, de você se relacionar com outras pessoas, fazer o que quer, fazer, né, não ter que dar satisfação, não ter que falar para o outro o que ele, né, o que eu quero fazer isso. Então, eu não quero te dar satisfação, te prestar informações, enfim, é uma escolha. Só que nós todos, nunca se esqueça disso, nós todos temos a necessidade de nos relacionar. A necessidade. Não é nem, né, algo assim, necessito me relacionar. Por quê? Porque somos seres interrelacionáveis e nós somente evoluímos diante dessas relações. Por isso que estudar os relacionamentos, estudar as nossas relações faz com que a gente tenha o autoconhecimento. Eu conheço muito mais de mim mesma a partir do momento que eu me relaciono com alguém. E eu vejo que muitas pessoas, elas erram sobre isso, né, sobre essa questão da liberdade no relacionamento, quando elas culpam o parceiro por elas não estarem se relacionando, por ela, né, com liberdade. Então ela fala assim: "Ai, meu marido não deixa eu fazer isso porque isso". Prestem atenção. Quando eu culpo o outro por aquilo que eu gostaria de fazer, experimente. Faça isso,
né? Mas faça aos poucos, faça amorosamente, não faça por, né, sei lá, para chamar atenção ou por graça, não. Faça coisas conscientes na sua vida. Eu quero fazer isso, mas meu marido não permite. Como, por exemplo, muitas mulheres falam assim, eu queria tanto fazer teu curso, Karina, mas meu marido não deixa. Experimente fazer algumas coisas, né, com um parceiro, impondo o seu espaço de maneira amorosa. Olha, eu quero fazer isso, para mim é importante. Você compreende isso? Então, você vai fazendo uma troca, você vai fazendo, você está dando para ele um espaço para ele também poder falar, olha, eu não gostaria que você fizesse isso nesse momento, por isso, por isso, por isso. Tudo bem, então é assim que vai acontecer? Tudo bem, pode fazer, né? Eu ajudo a cuidar das crianças, eu faço uma outra coisa aqui para você. Então, vocês vão criando um relacionamento, um diálogo, uma liberdade de dialogar. Quantas pessoas que vão perdendo essa liberdade do diálogo durante o relacionamento, por quê? Porque vai se retraindo, se retraindo, se retraindo. Então, chegou a hora de você se colocar no seu lugar. Não precisa abrir mão dessa liberdade para quê? Para você viver um relacionamento, ok? Então, por onde que você começa? Qual que é o primeiro passo? Se joga no seu relacionamento, se lança para ele, se abra para o seu relacionamento. É o primeiro passo. Comece por aí. Se permita viver um relacionamento intenso. Quais os efeitos que isso vai gerar, né, no seu relacionamento se você se jogar para ele? O que vai acontecer? Inevitavelmente você vai viver um relacionamento mais intenso, mais vivo. Você vai experimentar uma relação ativa. Você vai viver um relacionamento saudável e feliz. Como que eu posso fazer isso de uma maneira, né? Eu já quero viver isso, Karina. Como que eu faço? Ressignificando. Ressignifique tudo que você carrega. O seu relacionamento, ele traz muitas questões para serem trabalhadas. Então, a liberdade dentro do relacionamento é uma dessas questões. E o que o relacionamento representa na sua vida, você precisa ressignificar. Então, comece a trabalhar dentro de você situações a que você, como eu disse agora há pouco, em que você experimenta, lança para o seu marido, gostaria de fazer isso, o que você acha? Acha que esse é um bom momento? É uma boa hora? Então, aqui você já está trabalhando a liberdade no diálogo. Na vida mais íntima, na questão da sexualidade, você começa a trabalhar essa liberdade, né, de poder falar o que você sente, o que você gosta, do jeito que você gosta, ver com um parceiro o que ele quer, o que ele sente, o que ele gosta. Percebe que é como se fosse um ping-pong, né? Então você lança para o outro lança para você. É como se fosse um jogo. O relacionamento saudável, ele vai e vem, e nisso a gente vai crescendo juntos. Então, eu falei da liberdade aqui, né, de se expressar, liberdade no diálogo, liberdade na sexualidade, liberdade nessa questão da pessoalidade, de ser quem você é, de poder mostrar para as pessoas. E é incrível o quanto que as pessoas, elas querem ser validadas, elas querem ser aceitas. Muitas vezes nós abrimos mão dessa liberdade de ser quem eu sou, dessa liberdade existencial, para que o outro me valide. E é verdadeira essa validação? Não. E muitos relacionamentos, quando perde essas liberdades, quando perde esse fluxo, independentemente se seja aqui no diálogo, ou na intimidade, ou até mesmo na questão existencial, quando você deixa de ser você mesma, de falar o que você sente,
de sentir o que você sente, porque muitas pessoas nem estão mais se percebendo, se sentindo. Prestem atenção. Se isso acontecer, o relacionamento ele acaba. Ele chega ao fim. Não tem mais, né, solução. Agora, se você está olhando para tudo isso e você lança para o seu relacionamento a liberdade, aí sim você consegue viver um relacionamento saudável e feliz. Se você extrai desse relacionamento a liberdade, aí sim você tem chances de viver um relacionamento saudável e feliz. Portanto, o dar e o receber, a troca aqui vai fazer como essa engrenagem funcione perfeitamente, porque existe uma troca de dar liberdade, receber liberdade. É um fluxo infinito que você só tende a ganhar. E eu espero que você utilize esse conhecimento, que você não tenha medo de se lançar no seu relacionamento com medo de perder liberdade. Ative a sua liberdade e leve ela para o seu relacionamento. E depois você vai me dizer o quanto isso fez diferença no seu relacionamento. Eu espero, então, que todo esse conhecimento chegue até você de uma maneira grandiosa para que você possa fazer coisas maravilhosas na sua vida. Um beijo bem grande a todas vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todas. Boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.